Olá, boa tarde. Meu nome é Rebeca. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Você já ouviu falar da história de uma mulher cirofenícia? Ela era grega e a filha dela estava endemoniada. E ela vai até Jesus. E Jesus parece que é igual videogame, vai passando a mulher de fase em fase. E ela não desiste, né? E por fim, já vou contar o final. Por fim, a filha dela é curada, totalmente curada. Mas ela teve que passar por um processo, né? Uma persistência na fé dela. Isso me constrange. A história dessa mulher me constrange. E eu quero falar sobre alguns pontos, tá? Aqui pra gente refletir. Olha só, eu estou em Mateus 7, versículo 24. Vou ler aqui o primeiro versículo. Fala assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguir manter em segredo a sua presença. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não conseguiu manter em segredo a presença dele. É assim, não é? Quando Jesus entra numa casa, ele transforma. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida da pessoa é transformada. Você conhece alguém assim? Que antes era mentiroso e depois que Jesus entrou, parou de mentir. Antes a pessoa era corrupta e Jesus entrou e ela não foi mais corrupta e todo mundo ficou sabendo, né, do milagre, da transformação daquela pessoa. Jesus entrou nessa casa, Jesus não queria que ninguém soubesse ele. Às vezes Jesus, né, estava cansado, ele queria ali descansar e aí não conseguiram esconder Jesus, né? Todo mundo ficou sabendo e é assim, né? Quando Jesus entra realmente num lugar, a luz dele ilumina, né? E as trevas não podem conter essa luz, porque Jesus entrou naquele lugar. Outra coisa também muito interessante, né? Que essa mulher também ficou sabendo. Vou lá para Mateus agora. A mulher, né, também ficou sabendo que Jesus estava naquela casa. E ela tinha um problema, né? A filha dela estava endemoniada, a filhinha dela, né, estava endemoniada. E aí, em Mateus 15, e no versículo 22 aqui. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, imagina. Uma mãe vendo a sua filha endemoniada, né? E aí ela vem gritando. Primeira coisa que a gente vê, ela vai ao Senhor, ela escutou falar de Jesus e ela foi até Jesus, né? Quantas vezes nós vamos em tantos outros lugares antes de dobrar o nosso joelho, antes de procurar ajuda em Jesus, né? O Senhor tem falado isso comigo, clame por Jesus, grite por Ele, né? Ele nos escuta. Então não procure ajuda do seu problema em todos os outros lugares. Aí, se você não conseguir, aí você vai até Jesus. Vamos encurtar esse caminho, né? Vamos a Jesus. Você conhece Jesus, você sabe do que ele é capaz. Ele pode todas as coisas, amém? Então, vá até Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Olha aí, gente. No versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu palavra. Você orou, você clamou e Jesus não respondeu palavra. Você já passou por isso? Eu já. Ora, 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 ora. E Jesus não responde palavra. Parece que ali, né, já começa ali um processo, né, para a vida daquela mulher. Ela já se mostra perseverante. Primeiro, ela ouve de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus, ela grita, né? Ela não é tímida, mas ela grita, ela faz algo e Jesus não responde palavra. Vamos continuar o texto. Jesus não respondeu não porque ele não ouviu, porque Jesus não é surdo. Às vezes nós estamos passando por isso e às vezes a gente acha,
como eu, que Jesus não está nos respondendo porque ele não está ouvindo. Não, meu querido. Jesus ouve todas as nossas orações, mas às vezes, né, como nessa mulher aqui, ele quis ver se a fé dela era perseverante, se ela não iria desistir. E aí, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha, os discípulos que já tinham visto milagres, os discípulos que já conheciam, né, o que Deus poderia fazer, em vez de falar: Jesus, ajuda. Olha, Jesus, a filha dessa mulher está endemoniada. Não. Os discípulos falam: ah, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Imagina como é que essa mulher estava gritando, né? Não sei se andou por um longo caminho, por um curto caminho, mas ela estava incomodando, ela gritava, ela: não, Jesus é a minha solução, eu vou até ele, né? E gritando, e os discípulos, em vez de ajudar a fazer essa ponte, né? Ele falou: Jesus, manda embora. É assim, né? Às vezes você acha que se alguém te ajudar, tudo vai se resolver, né? Mas a gente precisa esperar, o nosso socorro é do Senhor. A gente precisa confiar no Senhor, não nas pessoas, né? Olhar para Ele, confiar, esperar perseverantemente. E aí no versículo 24, aí Jesus resolve falar, ó, ele fala: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Olha, você é grega. Eu fui enviado para os judeus. Eu não posso fazer nada por você, tá? Então, dá licença, eu vou continuar o meu caminho, mas isso não é para você. Eu sou judeu, eu vim para os meus filhos, para os judeus. E aí, achei isso tão legal, eu acho. Se fosse, aí eu já ia embora. Falei assim: realmente eu sou grega, sou brasileira. Realmente, isso não é pra mim, né? Pensei muito alto. Achei, né? Poxa, eu já tinha ido embora. Mas essa mulher, sabe o que que ela fez? Parece que ela passa na frente, tá imaginando aí? Passa na frente de Jesus e o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela não aceitou, né, aquela palavra de Jesus. E antes do milagre acontecer, ela adorou, ela se humilhou, ela se ajoelhou, né, diante dele e falou: Senhor. Chamou ele de Senhor, né? Reconheceu ele que ele era Deus, ela reconheceu que ele era o Senhor e pediu: ajuda-me. Gente, é tão incrível. Jesus já tinha falado: ó, não é para você. Já era para ela ter desistido. Jesus já tinha ficado quieto. Jesus já tinha falado que não era para ela. E ela vai lá num rompante, né? Se ajoelha, adora e fala: Senhor, chama ele de Senhor. Tu és Deus, tu és o Senhor, eu reconheço isso. Ajuda-me. E ele respondeu, gente, até maldade com a mulher. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Gente, a mulher grita, vem gritando. A mulher adora, né? A mulher reconhece que ele é o Senhor, clama-lhe ajuda. E Jesus fala: ó, não posso tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece que Jesus fere mesmo, né? Fere. E aí, você acha que ela desistiu? Você teria desistido? Você já desistiu de alguma oração, de algum propósito que você tem? Você já desistiu de algum sonho? Você já desistiu de orar por alguma cura da sua casa, a salvação do seu esposo, a salvação dos seus filhos? Você já desistiu? Quantas das vezes nós desistimos e deixamos pelo caminho, não é mesmo? Achando que não é para nós, achando que a salvação do meu esposo não é. Não, olha, Jesus parece que até ofende nessa mulher, chamando ela de cachorrinho. E aí, no versículo 27, gente, essa mulher é demais. Olha, disse ela, porém: sim, Senhor, chama Jesus de novo de Senhor. Sim, Senhor,
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau, né? Ela de novo não aceita aquela palavra. Ela sabe que Jesus pode curar a filha dela. Ela tem um pedido legítimo e ela sabe que Jesus tem poder. Ela ouviu falar, né, de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. E aí Jesus fala, ó, não vou tirar o pão dos filhos, né, para dar para os cachorrinhos. Aí ela fala, não, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O pouco que o Senhor der para mim, eu sei que pode curar. O pouco, não precisa nem dar o pão inteiro, mas as migalhas. Eu sei que o Senhor tem tanto poder que isso não é nada para o Senhor. Isso não é nada. Curar a minha filha não é nada. O Senhor tem todo o poder. E aí Jesus reconhece isso. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo tempo, a sua filha foi curada. Ela conseguiu um milagre, né? Depois de agir, depois de sair gritando, depois de incomodar os discípulos, né? Depois de o adorar, reconhecer que ele é o Senhor. Jesus fala: olha, não vai dar, né? Eu vim para os judeus, eu não vim para vocês, você é grega, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não sei, não, Senhor. A migalha, o pouco que cair, eu reconheço que pode curar a minha filha. Jesus fala, uau, grande a sua fé. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. O que eu aprendo nesse texto é a perseverança. Perseverança, passar por todos os níveis, né? Essa mulher foi até o fim pela filha dela e Jesus reconhece isso. E por conta dessa fé perseverante, ela consegue o milagre. A filha dela foi curada. E eu fico imaginando a discípula, né, a serva que ela se tornou. E que coisa linda que eu e você possamos ser assim. Não vamos desistir. Vamos ser perseverantes, eu e você. Essa passagem me constrange, porque muitas e muitas e muitas vezes eu não sou perseverante. Mas o Senhor nos ensina a lutar, a continuar, porque Ele está nos escutando e Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Não sei quem está me ouvindo, Pai, mas que o Senhor venha trazer transformação na minha vida e de quem está ouvindo, Senhor. Que possamos perseverar na oração, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Tchau.